Você já olhou para trás na sua história e percebeu que as pessoas mudam, mas o enredo permanece o mesmo? O nome é diferente. O rosto é diferente. A cidade às vezes também. Mas a sensação é exatamente igual. A mesma euforia no começo, a mesma confusão no meio, a mesma dor no fim. E aquela pergunta que você já se cansou de fazer: o que há de errado comigo? Por que eu sempre atraio as mesmas pessoas? Eu vou te dizer algo que ninguém te disse de forma clara. Não é coincidência, não é azar, e definitivamente não é um defeito seu. É o inconsciente repetindo um padrão até você ouvi-lo. E hoje eu vou te mostrar o que esse padrão quer de você. Meu nome é Carl Jung. Passei décadas dentro de consultórios, ouvindo as histórias mais profundas que seres humanos são capazes de contar. As que nunca disseram para mais ninguém. As que só surgiam depois de muito silêncio e muita confiança. E o que aprendi com toda essa escuta é isto: a psique não erra por acidente. Ela busca, ela repete, ela testa, ela grita através dos padrões da sua vida até que você se vire para dentro e pergunte: o que isso está tentando me mostrar? Hoje eu vou te contar a história de Mariana. Uma história que você talvez nunca tenha vivido exatamente assim, mas que vai reconhecer por dentro como se fosse sua. Fique até o final. O que vem depois do conto é o que mais importa. Mariana tinha 31 anos quando decidiu que não ia mais namorar. Não foi uma decisão raivosa, foi uma decisão exausta. Ela havia terminado mais um relacionamento, o quarto em 6 anos, e todos com o mesmo perfil. Homens intensos no começo, quase magnéticos, que pareciam entendê-la de um jeito que mais ninguém entendia, que mandavam áudios longos às 2 da manhã sobre o significado da vida, que a faziam sentir especial de uma forma que nenhuma amizade comum conseguia fazer, e que, invariavelmente, em algum ponto da jornada, começavam a sumir, a diminuí-la, a mudar as regras do jogo sem avisar, a deixá-la sempre num estado de alerta constante, tentando descobrir o que havia feito de errado dessa vez. Numa noite após o último término, sentada no chão do banheiro com o telefone no colo, Mariana digitou no Google uma frase que ela nunca imaginaria digitar: porque eu só atraio pessoas que me machucam. E foi ali que alguma coisa começou a se mover. Preciso que você preste atenção no que vou dizer agora, porque é algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender. Você não atrai pessoas tóxicas porque algo está errado com você. Você as atrai porque algo dentro de você as reconhece. E reconhecimento no inconsciente é o mesmo que segurança. Mariana tinha 8 anos quando aprendeu que amor era uma coisa que se conquistava. O pai era um homem de presença intensa quando estava, mas a presença era imprevisível. Havia dias em que ele chegava animado, brincava com ela, a chamava de minha princesa. Havia dias em que chegava fechado, distante, e qualquer pergunta era respondida com um silêncio que cortava mais do que palavras. Mariana, com a inteligência criativa que toda criança tem quando sua sobrevivência emocional está em jogo, aprendeu a ler o humor do pai antes mesmo de ele entrar pela porta, pelos passos no corredor, pelo jeito que a chave entrava na fechadura, pelo tom da primeira palavra que ele dizia para a mãe. E quando percebia que ele estava nos dias bons, ela se tornava mais brilhante, mais engraçada, mais leve, tentando segurar a versão boa dele por mais tempo. Isso tem um nome. Chama-se hipervigilância afetiva. E a criança que desenvolveu essa habilidade cresce se tornando especialista em ler o outro, em se adaptar ao outro, em se reduzir ou se expandir conforme o ambiente exige. Quando essa criança se torna adulta, ela carrega um mapa interno do que amor parece. Amor é incerto. Amor é conquistado. Amor é aquele estado de alerta suave, a mistura de tensão e esperança que vem quando você não tem certeza de como vai ser recebida. E quando Mariana, já adulta, conhecia um homem previsível, estável, claro nas intenções, sabe o que acontecia? Ela achava chato, não porque era uma pessoa ruim, mas porque aquilo não combinava com o mapa.
Existe algo que aprendi ao longo de décadas de escuta clínica que vai te desconfortar antes de te libertar. Nós não somos atraídos pelo que queremos, somos atraídos pelo que conhecemos. E o conhecido, mesmo quando dói, parece seguro, porque com o que já conhecemos, pelo menos sabemos como sobreviver. Mariana, sentada no chão do banheiro, começou a ler sobre padrões de relacionamento, sobre apego, sobre o que chamo de compulsão à repetição, a tendência da psique de recriar situações não resolvidas até que sejam finalmente integradas. E algo começou a fissurar por dentro. Ela lembrou do primeiro namorado. Charmoso, imprevisível, ia e vinha sem aviso. Do segundo, emocionalmente brilhante nas conversas, mas ausente quando ela precisava de algo concreto. Do terceiro, que a fazia sentir extraordinária e depois a fazia questionar se estava sendo sensível demais. Do quarto, o mais recente, que dizia que a amava, mas que nunca a colocava em primeiro lugar. 4 histórias diferentes, 4 homens que nunca se conheceram, e o mesmo enredo. Mariana ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para o teto do banheiro. E então, pela primeira vez, ela fez a pergunta certa. Não, por que eles são assim? Mas, o que em mim reconhece esse padrão como familiar? Nas semanas seguintes, Mariana começou terapia. E na terceira sessão, a terapeuta fez uma pergunta que ela nunca havia ouvido. Quando você está com um homem estável e atencioso, o que você sente? Mariana pensou. E respondeu surpresa com sua própria voz. Ansiedade. Uma estranha sensação de que ele está enganado sobre mim. De que quando me conhecer de verdade, vai embora. A terapeuta anotou algo e disse: então você vai embora primeiro, ou escolhe alguém que vai embora de qualquer jeito. Porque assim, a decepção confirma o que você já sabe sobre si mesma. Silêncio. Mariana não tinha resposta, mas sentiu algo fissurar do lado de dentro. Como uma parede que havia estado intacta por 31 anos e que, de repente, mostrou uma trinca. Isso se chama, na psicologia analítica, integração da sombra. A sombra não é o mal dentro de você. A sombra é a coleção de tudo que você aprendeu a negar sobre si mesmo, incluindo a crença silenciosa de que não é suficiente para ser amada de forma estável. E enquanto essa sombra permanecer inconsciente, ela comanda. Ela escolhe seus relacionamentos por você. Ela reconhece nos outros exatamente os padrões que confirmam o que ela já acredita. Mas quando você a vê, quando você a nomeia, ela perde o controle sobre você. Não de uma vez, não de forma dramática, mas a trinca se abre e a luz começa a entrar. Você não precisa de outro relacionamento para descobrir por que os anteriores foram assim. Você precisa de uma conversa honesta com o mapa que carrega por dentro, porque o mapa não está nos outros, ele está em você. E a boa notícia que passei minha vida querendo dizer às pessoas é que mapa pode ser reescrito. Mariana, meses depois, me visitou novamente. Ela se havia conhecido alguém novo e por um momento sentiu o impulso familiar. Aquela atração forte, quase irresistível, por um homem com os olhos brilhantes e a presença imprevisível. Mas desta vez, ela pausou. Não julgou o impulso, não o reprimiu, apenas observou. E perguntou para si mesma: o que eu estou reconhecendo nele? O que essa atração está tentando me mostrar? E ali estava, o padrão visível pela primeira vez. Ela não deixou de sentir, mas escolheu diferente. Isso, meu amigo, minha amiga, é o que chamo de individuação. Não é ausência de atração, não é ausência de desejo. É a capacidade de observar o próprio inconsciente sem ser completamente governado por ele. A individuação não acontece de uma vez, acontece em camadas. Cada vez que você para, observa e escolhe conscientemente, você reescreve um pedaço do mapa. O padrão não desaparece imediatamente, mas você começa a vê-lo antes. E ver é transformar. Antes de encerrar, preciso falar diretamente com você. Se a história de Mariana tocou em algum lugar, e eu suspeito que tocou porque você chegou até aqui, então existe uma pergunta que quero que você carregue consigo esta semana.
Qual a versão de amor que eu aprendi na infância? E ela é o que estou reatraindo nos meus relacionamentos adultos? Não precisa ter resposta imediata. Deixa a pergunta trabalhar. E se quiser dar um passo concreto agora, faz isso. Pega o celular ou um papel e escreve o nome de 2 ou 3 pessoas com quem você teve relacionamentos difíceis. Ao lado de cada nome, escreve uma palavra que descreve como elas te faziam sentir. Quando terminar, olha para as palavras. Não para os nomes, o padrão está nas palavras. E quando você vê o padrão, você começa a ser mais forte do que ele. Agora preciso te pedir algo. Se este conto chegou até você hoje, não foi coincidência. O inconsciente também funciona assim. Você não clicou neste vídeo por acidente. Algo dentro de você sabia que precisava ouvir isso. Então faz o seguinte agora mesmo. Salva este vídeo. Não amanhã. Agora. Porque vai ter uma noite, um término, uma dúvida, um momento em que você vai olhar para o espelho e não entender o que está vendo, e você vai precisar ouvir isso de novo. Se você não salvar agora, vai perder esse momento quando mais precisar. Se inscreve no canal. Toda semana eu trago um novo conto terapêutico. Histórias construídas sobre psicologia real e arquétipos universais para te ajudar a entender o que está acontecendo dentro de você. Não são vídeos de motivação vazia. São ferramentas de autoconhecimento embrulhadas em histórias que você não consegue parar de ouvir. E se você sair daqui sem se inscrever, o algoritmo não vai te mostrar o próximo. Você vai perder a história que talvez seja a que mais precise. Compartilha com uma pessoa agora. Você conhece alguém que vive repetindo o mesmo padrão nos relacionamentos. Alguém que sofre e não entende por quê. Alguém que chama de azar o que na verdade é inconsciente. Manda este vídeo para essa pessoa. Agora. Porque às vezes, a história certa no momento certo muda tudo. E você pode ser o motivo de alguém finalmente entender o que está acontecendo com ele. Mariana não parou de sentir. Ela aprendeu a ver. E ver é o primeiro ato de liberdade. O inconsciente repete até você ouvir. Você ouviu hoje. O próximo passo é seu. Até a próxima história.